Se eu sou o que sou a partir da minha relação com Deus e meus relacionamentos são uma expressão de quem eu sou, é correto afirmar que os meus relacionamentos com a sociedade revelam quem eu sou e, consequentemente, meu relacionamento com Deus? Sim, é exatamente isso. Na verdade, esse relacionamento que nós temos com Deus hoje, ele ainda é parcial, né? Nós não somos 100% perfeitos, nós ainda pecamos. A condição de pecadores não saiu de nós. Por isso que Paulo fala que essa carne incomoda demais. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Ai meu Deus, essa é uma guerra interna. Gálatas 5,17. O espírito contra a carne contra o espírito. Nós vivemos um eterno conflito. Por isso que nós não nos incomodamos quando alguém diz: isso que você faz é pecado. Tranquilo, eu sou um pecador. Tem gente que diz: eu não quero que você diga que o que eu faço é pecado. Tá bom, eu não digo, mas isso não deixa, não muda o que é. Mas veja, pecado, essa palavra aqui só funciona para nós que cremos numa relação com Deus. Quem não crê na relação com Deus, nem tem sentido falar sobre pecado ou não. Mas o que nós fazemos, na verdade, essa pergunta que você fez, a relação que temos com as pessoas demonstra a frágil relação que a gente tem com Deus. Porque nós somos imperfeitos, né? Porque o sacrifício se deu já, porque o sacrifício de Deus já sabia que o homem cairia, não bastaria somente perdoar, é porque Cristo é o ser humano que nós não conseguíamos ser. Basta você olhar para a história. Teve alguém de Adão até Jesus, nesses 5, 6 mil anos de história, que conseguiu fazer esse caminho de volta sem Jesus? E não conseguiria. Nós olhamos para um ser humano, Cristo, cheio do Espírito, para ele dizer: siga-me. E essa decisão de seguir coloca em nós a presença do seu Espírito. É só com ela que a gente consegue trilhar esse caminho de lutar contra a nossa própria vontade. A questão aqui não é o perdão. O perdão já existe na cruz, ele está lá. O problema do pecador não é ter um Deus que perdoa. Deus que perdoa, ele sempre foi. O problema do pecador é querer morrer para o pecado e ser uma nova criatura. O problema do pecador é que ele quer continuar sendo um pecador e Deus fica perdoando ele a vida inteira e ele continua sendo o que ele é, a imagem e referência dele mesmo, sendo autorreferente e tendo Deus fora da equação. Por isso que Cristo surge para mostrar uma total obediência e dependência de Deus, para que a gente siga o mesmo caminho. Porque olhar para Cristo não é só entender a misericórdia do perdão, é entender o ser humano que eu preciso ser, não só o perdão que eu preciso ter. Aposto que quem fez essa pergunta não aguentaria andar com uma pessoa que não quer mudar de vida, ela só quer o seu perdão todo dia. Você não suportaria andar com ela. Ela vai errar com você 50 vezes a mesma coisa e você vai chutá-la. Porque é impossível andar com alguém que você todo dia tem que perdoar, mas ela não quer mudar de vida. Agora, a misericórdia de Deus nos perdoa todo dia, porque a gente luta contra a nossa própria essência pecaminosa. E porque o Espírito que em nós habita nos faz viver de morte em morte e de ressurreição em ressurreição, né? Podem seguir com as perguntas? Tem umas perguntas aqui, vou juntar duas aqui. A primeira: a existência de Satanás interfere no que sou? Antes da criação de Satanás já existia? Antes da criação, Satanás já existia? E sem ele não existiria o pecado e nem a queda? E nos diálogos de Satanás com o homem desde a criação, como vocês enxergam isso em termos de batalha espiritual? Bom, juntando essa pergunta com o que o Zé respondeu anteriormente, Satanás, ele foi criado por Deus. Satanás não é uma criação autônoma. Satanás é uma criação de Deus, o anjo de luz, né, Lúcifer, e que resolveu viver fora da presença de Deus. Só complementando um pouco a pergunta anterior, por que Deus não só perdoaria ali e acabaria com o problema do mal? É porque o pecado ele foi inserido por um homem. E a condenação era eterna. Então, somente alguém totalmente homem e totalmente eterno poderia cumprir com o custo do pecado.
É por isso que em Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, porque Jesus é o verdadeiro homem, integralmente Deus, eterno. E o sacrifício em Jesus Cristo é que satisfaz o custo do pecado de forma integral e eterna. Então, por isso que não era só uma questão de perdoar. Deus já perdoou antes da cruz, antes da criação. A questão era que precisava ter a ação totalmente humana e totalmente divina. E nesse sentido, com relação a Satanás, que era um anjo de luz, ele vem, por causa do orgulho, querer ser igual a Deus. E Satanás, aqui na pergunta sobre a batalha espiritual, nós não cremos que há uma batalha espiritual. Nós cremos que há uma realidade espiritual já vencida em Cristo Jesus na cruz. O que nós temos são os efeitos dessa realidade espiritual, onde Satanás ainda tem uma ação na humanidade, nessa temporalidade, tem uma ação ainda nos seres humanos, inclusive. É por isso que Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e vivíamos conforme ali a influência de Satanás, mas o que acontece é que na cruz já foi decretada a vitória em Cristo. O que nós estamos vivendo são os efeitos, até chegar à consumação definitiva, e na consumação definitiva nós, em Cristo Jesus, reinaremos. Então, nós não entendemos que há um dualismo, né, entre o bem e o mal. Nós cremos numa dualidade, né? Nós entendemos que há uma realidade espiritual, mas não uma batalha entre Deus e Satanás. Essa batalha já foi vencida em Cristo Jesus.